Senhor presidente, colegas, eu vim aqui para fazer mais uma vez um destaque importante para a conjuntura brasileira, que é esse indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela apropriação, desvio e venda ilegal de patrimônio público, patrimônio do Estado brasileiro. As tais joias e artigos de luxo que ele recebeu enquanto presidente da República, ele simplesmente desviou para os Estados Unidos, se apropriou da venda em espécie, dinheiro em espécie, para que não fosse identificado a origem, o valor e para onde foi. Todos os argumentos utilizados até agora por ele são absolutamente contraditórios e mentirosos. E isso está descrito nas mensagens de WhatsApp entre ele e o seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, entre ele e seu advogado, Fábio Van Garten, entre ele e a sua trupe. Aliás, não sei quem lembra aqui daquela foto em que o general, pai do Mauro Cid, aparece no objeto em que ele tenta fotografar, que era aquela árvore que ele ganhou de uma outra nação a quem ele visitou. Nesse momento, o que fica claro para nós é que o senhor Jair Bolsonaro era chefe de uma organização criminosa, e é por isso um dos indiciamentos é a associação criminosa, e ele fez uma corrupção brutal com desvio de 6 milhões em mãos para outro país, para vender ilegalmente patrimônio público. Isso é um dos dados, é uma das coisas significativas da atuação do ex-presidente, porque também tem o indiciamento sobre a falsificação do cartão de vacina. Também há na CPI do Senado a indicação de indiciamento por corrupção na compra de vacina, como há 24 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Esse indiciamento o levará a se tornar réu no Supremo Tribunal Federal e, obviamente, o temor dele e dos seus comparsas é, de fato, a prisão, que eu não tenho dúvida de que é o lugar para onde o senhor Jair Bolsonaro deve ir. E não adianta aqui buscar defesas, porque não há defesa para essas atitudes em relação ao ex-governo. Um governo que tentou se bancar como um governo da honestidade, um governo que cometeu diversos crimes, e o senhor Jair Bolsonaro, em particular, era o comandante dessa organização criminosa a partir do Palácio do Planalto. E a sociedade já vai vendo isso. Tanto vai vendo isso que hoje nós podemos ver a pesquisa que acabou de sair, uma pesquisa quente, aquecida, onde o Lula sobe na sua aprovação em todas as faixas etárias, em várias regiões do Brasil, não apenas no Nordeste, mas no Centro-Oeste e no Sudeste, sobe inclusive entre os evangélicos e sobe também entre as mulheres. É importante destacar isso, porque isso demonstra a melhoria da qualidade de vida, o reconhecimento das entregas feitas pelo presidente Lula, a sua dedicação a cumprir os seus compromissos de campanha, sentimento da melhora da economia, as entregas em todos os campos de todos os ministérios e a possibilidade real da sociedade reconstruir a sua vida. O país ser reconstruído em outras bases, com um projeto de desenvolvimento, com um projeto de trabalho, de oportunidade, de perspectivas e de sonhos para a juventude que perdeu completamente essa possibilidade no governo anterior. Esse comparativo é muito importante. O ex-presidente indo em direção ao cárcere e o presidente Lula em direção à sua aprovação cada vez maior na sociedade brasileira. Nós temos orgulho de fazer parte dessa luta, não apenas de resistência, mas de avanço. Nós resistimos ao neofascismo no Brasil, nós fizemos a disputa política na sociedade, as eleições foram ganhas, mas é preciso derrotar nos valores, derrotar naquilo que eles continuam defendendo, que é uma visão absolutamente anti-ciência, anti-educação, anti-população pobre, são aporofóbicos, são misóginos, são racistas e são, na verdade, pessoas que não querem um Brasil que se desenvolva, querem um Brasil que caia, um Brasil que entre em plano declinante, mas nós não vamos aceitar isso. O esforço aqui da base do governo, o esforço do presidente Lula, dos seus ministérios, é para fazer o Brasil avançar,
aqui e internacionalmente também. Aliás, nisso também o comparativo é muito claro. Enquanto dão medalhinhas de imbrocháveis para chefes de Estado, o presidente Lula articula internacionalmente a inserção altiva do Brasil, fazendo com que todos os projetos de investimento aqui, de desenvolvimento e de possibilidade real de crescimento aconteçam. A gente vê o desespero aqui dos bolsonaristas, a gente vê os surtos que acontecem nesse plenário, mas podem surtar à vontade, podem gritar à vontade, podem ter argumento à vontade, que tudo que esse ex-governo fez é indefensável aos olhos da justiça e aos olhos da sociedade brasileira. Muito obrigada, presidente. Desemprego, fome, miséria naquele país. E eu vi os bolsonaristas junto com o presidente da Argentina comemorando. Talvez estava comemorando a miséria do povo argentino. E dizia que aquilo que é o papel da direita conservadora. Eu quero aqui dizer que, graças a Deus e o povo brasileiro, o Brasil tomou um outro caminho, que foi resgatar a esperança através do presidente Lula, que controlou a inflação, gera emprego, desenvolvimento, investimento, fortalece a educação brasileira. Criou-se um clima no país que permite cada vez mais o presidente Lula, através das pesquisas, está crescendo. Eu quero ver o que é que os bolsonaristas vão dizer hoje sobre as pesquisas. Porque esse dia teve uma pesquisa que estabilizou o crescimento do presidente Lula. Fizeram uma fila aqui na tribuna para criticar o presidente Lula. Agora eu espero que eles façam uma fila para elogiar, porque o presidente cada vez mais cresce na sua aceitação na sociedade brasileira, enquanto os bolsonaristas comemoram a destruição da direita na Argentina do ponto de vista econômico, político e social. Por isso, senhor presidente, quero parabenizar o presidente Lula, a sua equipe que vem trabalhando para criar oportunidade para o nosso povo e para a nossa gente, que resgatou as políticas sociais, que faz com que o Brasil possa cada vez mais ter investimento, cada vez mais respeitado a nível internacional, cada vez mais com políticas públicas que as pessoas possam crescer no nosso país. Ou seja, é dessa forma, é desse jeito que, sem dúvida nenhuma, nós vamos trilhando para poder fortalecer o Brasil. Por isso que nós já somos a 8ª economia mundial, fruto desse trabalho sério, comprometido com o nosso povo. E Lula diz que para ver se o povo tem prioridade tem que estar no orçamento. E é justamente porque o povo está no orçamento que nós estamos desenvolvendo o Brasil, criando oportunidade. Quero parabenizar o presidente Lula por essa decisão, essas definições que faz com que o Brasil possa crescer cada vez mais. O povo brasileiro sabe que os tropeiros, ao longo da sua história, cumpriram um papel importante através das tropas para poder levar alimento e comercializar produto ao longo da nossa história. Foi dessa forma que o Brasil se desenvolveu. Hoje, estou dizendo isso porque o meu companheiro, amigo Marinho, que é cantor da banda Sela Vaqueira, ele saiu no último dia 3 de julho da cidade de Pé de Serra, que fica na região cisaleira da Bahia, com destino a Barretos. São 45 dias montado em mulas, burro, para poder participar da festa, mas hoje é uma atividade cultural que eu acho que é fundamental. Tem uma senhora de 72 anos que está participando dessa viagem, do qual quero parabenizar a Marinho, parabenizar os organizadores por resgatar a cultura do nosso povo e da nossa gente. Mas, senhor presidente, também quero aqui parabenizar o ministro Paulo Teixeira, o presidente do INCRA, César, e também a diretora que sem dúvida nenhuma é responsável por construir uma política de desenvolvimento no INCRA muito importante, e que foi a decisão de pagar
os créditos instalação e os créditos inicial de todas as famílias que estão no sistema de crédito do INCRA Nacional. Essa é uma decisão importante, porque nós temos centenas, milhares de famílias assentadas que precisam do crédito, e essa decisão de pagar os créditos, eu tenho que parabenizar a Rose, que é diretora do INCRA, eu tenho que parabenizar César, que é o presidente do INCRA, o ministro do MDA, que é o nosso Paulo Teixeira, e parabenizar a decisão do presidente Lula. E eu digo isso, deputado João Daniel, porque eu vim aqui nessa tribuna, às vezes, criticar o governo por não tomar essa decisão de pagar esses créditos. Então, lógico que tomou a decisão de pagar os créditos, eu tenho a responsabilidade de parabenizar e dizer que está corretíssimo e que vai fortalecer os assentamentos de reforma agrária. Agora, senhor presidente, eu quero dizer aqui que eu fiquei muito preocupado com as imagens que eu vi nesse final de semana. O país vizinho nosso, a Argentina, está derretendo do ponto de vista da economia, destruído, do ponto de vista da sua moeda, destruído.